Pessoal, hoje a gente vai fazer um webinário para vocês sobre um lançamento aqui na Ecore de um inversor string de 7,5 kW da Goodway, né? A gente incorporou esse modelo no portfólio e hoje a gente quer discutir com vocês alguns pontos, né? Primeiro, por que que a gente decidiu colocar esse modelo no nosso portfólio? Qual é o posicionamento dele? Como é que ele vai ajudar vocês no dia a dia de vocês, o que a gente pensa que ele pode ser de ferramenta para vocês, mas além de discutir algumas questões técnicas dele também, a gente vai também discutir com vocês argumentos comerciais para que vocês possam usar com os seus clientes finais e possam traduzir todas as características técnicas deles em benefícios tangíveis, tanto para vocês quanto para os clientes finais, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Martins, eu sou diretor de soluções de energia aqui do Grupo Ecore, e dentro da diretoria a gente tem o braço de produtos, né? Então, no braço de produtos, além de a gente dar suporte técnico para vocês, fazer a composição de kits, a gente cuida de todo o ciclo de vida do produto. E ele começa em pensar quais produtos a gente tem que ter no portfólio e que demanda eles resolvem, tá? E para isso, com a gente está aqui o Walter Diego, que é o nosso gerente de produtos. Eu acho que na Ecore é o Leandro, depois é ele, de tempo de casa, né, Walter? Boa noite, Walter. Boa noite, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigado por esse tempo, né? Vocês estão aqui depois do horário, aqui, 6, 7 horas da tarde, aqui, prestigiando nossa apresentação. Tá? Vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Walter Diego, conforme o Cláudio apresentou, sou engenheiro eletricista e hoje eu estou aqui para apoiar o Cláudio aqui, né, na apresentação desse produto aí, que vai ser show de bola. Eu acho que é uma solução que o pessoal, principalmente os parceiros da Ecore, tem aguardado ansiosamente, né? É isso aí, Walter. Pessoal, antes do Walter dar continuidade, só para lembrar o seguinte, muitos de vocês, muita gente conhece a Ecore pelo MLPE, né? Afinal de contas, a gente, além de ser líder do mercado no MLPE, fomos nós que introduzimos essa tecnologia no Brasil, que hoje, inclusive, está virando tendência por questões de segurança, questões de eficiência e tudo mais. Só que o nosso DNA real, na verdade, é qualidade e segurança. Então, quando a gente decidiu incorporar também no portfólio linha string, a gente, durante muito tempo, a gente discutiu com o mercado, discutiu com fabricantes, discutiu internamente para poder tomar a decisão de, beleza, uma vez que a gente vai, então, ir para linha string, a gente tem que ter a solução que realmente não fira o nosso DNA. E é por isso que a gente selecionou a Goodway, tá? Que a Goodway reúne, no nosso entendimento, as melhores características do mercado no que diz respeito à eficiência, qualidade e segurança, tá bom? Pode tocar aí, Walter. Beleza. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre o produto hoje, mas é muito importante que a gente entenda, né, os benefícios dessa solução e por que ela é tão desejada aí, né, no mercado de geração, né? A gente sabe que em algumas regiões a gente tem alguns clientes, né, têm relatado para a gente sofrido aí com a inversão de fluxo, né? E, claro, basicamente o que é inversão de fluxo, né? É o fluxo de potência que antes ele era unidirecional da rede para os consumidores, ele acaba sendo unidirecional, né? Mão dupla, né? Isso ocorre quando você tem uma injeção de energia, né? Quem tem o seu sistema fotovoltaico em casa e essa energia produzida pelo sistema, ela não é autoconsumida, ou seja, ela, ela não é consumida instantaneamente, vai em direção à rede, e aí quando você tem um aglomerado ali de sistemas fazendo essa injeção, acaba acontecendo essa inversão, né? E o que isso pode causar? Né? Ele pode causar alguns problemas, né? Sobrecarga, desequilíbrio na rede, né? E com relação a isso, a ANEEL tomou uma decisão que foi decidida através da resolução 1098, ao qual ela deu algumas possibilidades, né? Quem hoje
tenta homologar o seu sistema, pode se deparar com uma inversão de fluxo. E aí, muitos projetos foram negados e continuam sendo negados até hoje, né? Eu, particularmente, recebo vários relatos aí de alguns integradores que tentam fazer a homologação, não conseguem, né? E aí essa resolução ela veio para auxiliar, né? Essa resolução que é a 1098, caso alguém não tenha lido, eu recomendo que leiam, né, para conhecer, né? E dentro dessa resolução existem três possibilidades, aonde o fast track, né, é uma das possibilidades, né, que é a opção de você instalar um sistema de até 7,5, né? A ANEEL entende que um sistema de até 7,5 acaba não ocorrendo, né, essa inversão de fluxo, né? E aí é possível, né, ter uma homologação mais rápida, burlando não, né, pulando esse processo de análise de inversão de fluxo, né? E aí, por isso, né, que a gente... Opa, Só, desculpa te interromper, só para a gente isso. poder alinhar aqui entendimento, a gente está com 64 pessoas aqui. Pessoal, assim, quem puder dar um joinha, assim, quem já pegou inversão de fluxo, né, quem já teve, eu acho que vai começar a pipocar aqui joinha para todo lado, infelizmente, né? Então, assim, caso tenha alguém aqui que não tenha passado por isso, que tenha sido abençoado por não passar por isso, só para vocês entenderem o tamanho do problema que é, né? Isso começou lá com a CEMIG, isso aí é obra da 14300, né? Até então, antes da 14300 não existia essa problemática, né? E a 14300, a lei 14300, ela deu para as concessionárias, a partir de um artigo 73, a possibilidade de negar projetos por inversão de fluxo. E aí, como o Diego está explicando aí tecnicamente, essa inversão de fluxo, ela nada mais é do que o fato da energia que tradicionalmente flui da subestação da concessionária até a unidade consumidora, em alguns casos, esse fluxo se inverte porque a gente tem mais geração do que consumo. Isso começa, obviamente, na residência, né, começa a injetar energia na rede, a energia vai para os vizinhos, chega um momento que eu tenho pouca carga ou tenho muita geração no meu mesmo alimentador, no mesmo ramal, e começa a passar pelo transformador no sentido inverso. E aí a ANEEL entendeu, né, junto com as distribuidoras, que isso era prejudicial. Não cabe a mim aqui dizer se entrar no mérito está certo, se está errado. O fato é que está estabelecido dessa forma. E aí, quando você vai submeter o projeto para aprovação do parecer de acesso, a concessionária pode falar, opa, espera aí, isso aqui vai dar inversão de fluxo na minha rede, e aí, para você poder conectar esse projeto, você vai ter 5 alternativas, né? E tem das mais diversas. Primeiro, a que eu nunca vi, que é fazer reconfiguração de circuito, né? Aquilo tudo que não envolve custo. A mais comum, que é olha, você pode colocar um sistema aí de 10 kW, mas tem que colocar uma subestação, tem que conectar em 13,8, né? Ou então você tem que reduzir o tamanho do seu projeto ou começar a injetar energia em horários alternativos, como, por exemplo, de madrugada, né? Como se tivesse sol de madrugada. E a última alternativa é o fast track. E aí o que o Diego está dizendo é o seguinte, o que é o fast track? Não é que o fast track é uma decisão técnica, ela é uma questão puramente processual. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum em algumas concessionárias, como a CEMIG, por exemplo, a CPFL Paulista, que talvez sejam os concessionários mais problemáticos nesse aspecto, você, em alguns locais, você querer submeter um projeto de 3 kW, 4 kW, 5 kW que seja, que não é nem um chuveiro elétrico, e a concessionária negar por inversão de fluxo. E é o que você faz. Então, faz o seguinte, então, concessionária, eu quero ir pelo fast track, ou seja, eu quero passar pelo processo e eu me comprometo a não colocar um projeto maior do que 7,5 e eu me comprometo também a não enviar crédito para outras unidades consumidoras. Ela vai à prova, ou seja, você não podia colocar nem 3, nem 5 kW, então você pode colocar 7,5, desde que você não mande para outra unidade consumidora. Então é uma questão puramente processual. O fato é que isso tem acontecido, isso começou no norte de Minas, começou a se espalhar, CPFL, Equatorial, e a gente está vendo que mais e mais integradores estão sofrendo com isso. E qual é o impacto que isso traz para o negócio de todo mundo? Primeiro,
demora nas análises dos projetos, né? Os projetos ficam mais demorados. Segundo, insegurança na aprovação. Imagina o pior caso possível, né? O pior caso possível é o cliente financiado. O cliente financiou o projeto e, de repente, negou, né? Ou reduziu o tamanho. E a gente sabe que isso gera um desgaste comercial, né? Por mais que você entenda, por mais que você tenha proteção contratual com o seu cliente, às vezes, ele não entende o processo, ele vai achar que é erro seu e por aí vai, né? Então, ter uma possibilidade de entrar no projeto Fast Track significa encurtar o tempo, fazer um processo muito mais simples, mas principalmente ter segurança que o projeto não vai ter dor de cabeça, tá bom? Então, só para dar um alinhamento aqui geral, caso alguém não tenha passado por isso ainda. Perfeito, Claudio. Eu acho até importante a gente conhecer um pouco do nosso público, né? Quem puder, viu, pessoal, compartilhar no chat. Olha, eu sou de região X, meu nome é Walter Diego, já passei por inversão de fluxo, até para a gente entender, né, em que região que a gente está percebendo esse tipo de acontecimento, né? Acho bacana. Se quem puder compartilhar com a gente, agradeço, tá? E aí a gente entra na parte do produto em si, né, que é o lançamento que a gente está trazendo, né, que é um inversor de 7,5, a linha MSG4, né, que é um inversor que vai trazer uma agilidade justamente para aplicações com fast track de até 7,5. Então isso facilita, né, porque elimina a necessidade de estudo de inversão de fluxo, né, como o Claudio disse, isso se torna um processo de homologação muito mais rápido, muito mais prático, né? Eu tenho conversado com alguns integradores, dentro da resolução existem algumas possibilidades além do 7,5, né? Só que por praticidade, né, o 7,5 ele acaba sendo mais vantajoso, porque ele elimina qualquer tipo de atraso ali, né? Porque muitas vezes você tem que submeter esse projeto mais de uma vez, né? E isso pode atrasar um pouco esse processo. Então, esse inversor ele acaba sendo uma opção muito mais rápida ali de aprovação e homologação, né? E principalmente, né, mais geração de energia, porque ele é um equipamento que suporta, né, um oversize de até 80%. Então eu posso produzir, eu acabo produzindo mais energia, né, aumentando esse oversize e ganhando nas extremidades ali do meu sistema. Então, querendo ou não, eu estou trazendo mais energia para o meu cliente, né, para o meu sistema. Um outro benefício também desse equipamento é o startup, né, de 40 volts. Ou seja, depois a gente vai falar um pouquinho sobre alguns modelos, né, comparação, né, do mercado, mas ter essa tensão, né, operando em até 40 volts, isso permite também que o equipamento ele starte mais cedo e produza muito mais energia durante o dia, né? E também, né, permite atender as demandas maiores dentro do mesmo limite de homologação. Ou seja, eu posso gerar mais energia dentro desse limite de 7,5, né? Questão da durabilidade e funcionamento do equipamento, né? Esse equipamento ele é um modelo que utiliza convecção natural, ou seja, não tem vento. E isso muitas vezes elimina ruídos, né? Baixa o ruído porque ele não utiliza ventoinhas para refrigeramento e principalmente, né, durante a sua vida, né, durante a sua geração, você não tem que ficar fazendo manutenções na parte de ventilação, né? Então, uma instalação muito prática também, né? Menor tempo de instalação, ele é uma instalação muito prática, né? Porque a parte C é a parte CC, né, ele já incorpora, inclusive, proteções classe tipo 2 na entrada, né, para alguns projetos, né, elimina a necessidade de string box, né, eu sei que isso é uma questão muito controversa, não tem alguém, né, Cláudio, a gente recebe isso diariamente, eu quero usar string box, né, isso fica a critério do projetista, depende do projeto, pode ser que requeira, sim, a parte da string box. E uma questão muito legal também é que nas entradas MPPTs a gente tem uma corrente ali de 20 amperes, né? Isso é um diferencial enorme, porque ele está apto a boa gama aí, né, dos painéis de alta potência, né? Então, principalmente na linha de 700 watts, né, que tem ali um ISC de 16 a 18 amperes, ele já está até trabalhando mais de forma ali, tranquila ali, com relação a esse modo, né? E segurança, né, aprimorada,
essa versão, né, a versão G4, ela incorpora o transmissor interno, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a NBR 1793, né, que prevê o uso de desligamento rápido, ou RSD, para quem ainda não conhece, né? Esse equipamento, ele utiliza um transmissor interno, né, e esse transmissor interno evita que você tenha que usar um transmissor externo, né? Então, como que o RSD hoje ele funciona, né? Você tem ali um dispositivo chamado de receptor, né, que é o componente que vai ali conectado aos módulos fotovoltaicos, né, geralmente de um receptor para cada módulo, até 2 módulos, e você tem um transmissor que emite um sinal, né, PLC, para esse receptor, de modo que, enquanto ele está emitindo esse sinal, o equipamento está operando. E quando esse equipamento deixa de emitir o sinal, devido à interrupção ou desconexão, esse equipamento ele entra em proteção, ou seja, a minha tensão das strings ela é reduzida para uma tensão segura, né? Uma tensão segura para operação, manutenção, né? E aí esse equipamento ele já incorpora parte do transmissor. Então hoje o RSD ele tem 2 dispositivos, o transmissor e o receptor. Esse equipamento ele já possui o transmissor interno ao meu equipamento. Então isso dispensa eu ter um transmissor externo, ou seja, facilita muito mais a instalação, né? Evita que você tenha externos também, tá? E também ele incorpora a parte do AFCI, né? É o AFCI 3.0 da Goodyear, né? Que inclusive incorpora inteligência artificial, né? Inclusive dentro do equipamento não é só uma parte, vamos dizer, software, né, uma parte eletrônica, tem uma placa interna no equipamento que faz todo esse tratamento de AFCI. Então, ou seja, é uma segurança para o seu sistema, porque ele já incorpora todos os critérios de segurança, desde o AFCI, né, que é o Circuit Out Interrupter, né, interrupção de elétrico, e o RSD, que é o desligamento rápido. Só reforçando que o equipamento ele tem o transmissor, mas você ainda precisa incorporar o receptor. Você acaba eliminando o transmissor, porque ele já vai incorporado ao equipamento, basta só adicionar o receptor que vai ficar conectado aos módulos, né? Então esse é um equipamento extremamente assim, competitivo, né? Principalmente para esse mercado agora. A gente precisa ter rapidez, né, na parte de homologação, sem prejudicar a segurança, né? A segurança que ela se torna obrigatória, principalmente em instalações em telhado, né, com a FCI e o RSD. E aí algumas comparações aqui. Walter, volta lá, por favor. Porque assim, eu acho que tem tanta coisa boa aí que eu queria destacar aqui alguns pontos que são cruciais, né? Primeiro, em relação ao fato do oversize, né? Por que o oversize é importante para algumas potências de investidores, né? A gente sabe que muita gente gosta de trabalhar com over ali até uns 30%, 40%, algumas regiões até 50%, mas algumas potências de investidores é importante ter um oversize maior para uma eficiência financeira, né? E uma delas é um inversor de 7,5 kW. Aqui no Brasil, o sistema gerador fotovoltaico, a potência do gerador fotovoltaico é determinado pelo menor valor entre inversor e painéis, como vocês bem sabem, né? Então, quando a gente fala de aprovar um projeto fast track de 7,5 kW, a gente está falando basicamente de potência de inversor. E às vezes o cliente ele precisa lá de 12 kW-pico, 13 kW-pico que seja de painel para poder suprir a sua energia. E normalmente você colocaria um inversor, sei lá, de 10 kW, né? Só que quando vai colocar 10 kW, pode passar pelo problema da inversão de fluxo. Então, você poder colocar mais potência de painel no inversor de 7,5, por mais que, obviamente, isso vai promover um clipe, né, uma saturação, um pouco de perda ali meio-dia, mas é importante financeiramente para poder entregar mais energia para o seu cliente. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, por falar de geração de energia,
a tensão de partida do inversor e a tensão de MPPT, às vezes, é algo negligenciado, né? E a gente sabe que para projetos de menor porte também, como esse, é difícil, você não tem strings longas. Então, as tensões das strings são tensões curtas. Então, você tem um inversor que trabalha com 40 volts, e eu acho que esse é a menor tensão de partida do mercado, significa que esse inversor vai fazer com que o sistema fotovoltaico do seu cliente comece a gerar mais cedo e termine de gerar mais tarde. Esse percentual, que pode ser 1%, 2%, que seja todos os dias e multiplicado por todos os dias do ano, é muita energia, né, que a gente está falando aqui de vantagem para o consumidor final. Terceiro ponto tem a ver com a posicionamento, né? Esse inversor é um inversor que ele é, via de regra, a esmagadora maioria das instalações de uso residencial. E o consumidor residencial, ele não está preocupado somente com a performance, ele está preocupado também com o conforto, seja pela estética, seja pelo conforto de ruído. Então, tirar a ventoinha, né, do inversor significa você aprimorar o projeto térmico desse inversor para poder ele conseguir ter performance térmica sem ter perda de potência, mas sem ter a necessidade de um equipamento que vai provocar ruído. E o fato de não ter ventoinha também tem um adicional em vida útil, né? Porque é um elemento que normalmente é um elemento que tem a menor durabilidade de qualquer equipamento eletrônico, né? Seja porque é um elemento rotativo, seja porque pode sofrer ali impacto de um inseto, problema de poeira e tudo mais. O outro ponto importante que o Diego destacou, e só para falar também sobre a durabilidade, que e normalmente é uma coisa que eu nem falava mais porque era padrão, mas agora voltou a ser diferencial, que é a garantia, né? A gente está falando aqui de pessoa que tem 10 anos de garantia, que você pode, inclusive, estender a garantia, caso queira, e totalmente na contramão do mercado. Né? Vocês acompanharam aí nos últimos meses algumas companhias, inclusive fabricantes, que têm reduzido as suas garantias. Né? Então, você tem um inversor que ele mantém uma garantia padrão de 10 anos e podendo estender, significa que é importante. A instalação, então, outro ponto importante também é que não adianta você ter um oversize grande se você não permitir eletricamente a conexão dos painéis. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente olha só para a potência, a gente esquece que a gente tem que formar string, né? E as strings a gente vai ter que dimensionar pela tensão e pela corrente. Esse modelo de inversor da Goodyear, de 7,5 geração 4, ele suporta até 20 amperes por MPPT, ou seja, a gente consegue trabalhar com os módulos de alta potência, né, módulo de 600 watts até 700 watts. Por que isso é importante, pessoal? Porque é muito comum a gente ter no mercado inversores que eles suportam corrente de curto-circuito elevada, porém, a corrente de MPPT entre 16, até 16 amperes, algo do gênero, 18 amperes. E o que vai acontecer se você colocar um módulo de alta potência? Vai queimar o inversor? Não, não vai queimar o inversor. O que vai acontecer é que o módulo ele não vai ser um módulo de alta potência. Ele não vai conseguir atingir a sua máxima capacidade, ou seja, é perda de geração. Né? Então, esse é um inversor que ele não só entrega mais geração no presente, como também é a prova de futuro. Agora, o grande diferencial que eu acho, por isso que eu falei, deixei para o final, para destacar, eu estou repetindo só para poder destacar mesmo a importância disso, é a segurança. Né? Primeiro, o RSD, que hoje já é norma, e não é só norma de corpo de bombeiro, tá? Eu vejo muita gente falando, aqui no meu estado o corpo de bombeiro ele não exige. Não, mas ele não exige ainda, mas já existe a norma da ABNT. Então, qualquer seguro, qualquer problema que tenha, se não tiver o RSD, não vai ser válido, né? Porque já é normativa no Brasil. E o RSD, como o Diego falou, é uma solução que ela envolve sempre dois componentes. Um transmissor que envia um sinal e um receptor que recebe esse sinal. E na hora que essa comunicação falha, ela cessa, o receptor derruba a tensão dos módulos com a tensão de nível de segurança. Esse é o funcionamento básico de qualquer RSD, tá? De qualquer dispositivo de rap shutdown.
A Good, nós temos aqui na Ecore, inclusive, a solução de RSD da Good com transmissor, seja para instalação com modelos que não tenham transmissor integrado, seja até mesmo para vocês instalarem em clientes que vocês já têm outros inversores, né, independente de marca de inversor. Mas qual é o diferencial desse modelo que a gente está trazendo? Ele já dispensa o transmissor. Então, além de ser um equipamento a menos, com um custo a menos, é um trabalho a menos de instalação e um item a menos que eventualmente pode dar problema, né? Então, o fato de já ter o transmissor integrado, ele deixa a instalação muito mais rápida e muito mais competitiva a termo de custo. E, por fim, o AFCI, que já é item mandatório no mercado já há algum tempo, né? Só que o AFCI, muito se fala da presença ou não do AFCI, né? O gestor string, por via de regra, eles têm que ter FCI porque trabalham com tensões acima de 120 volts, né? Só que o FCI não basta ser bom para identificar um arco elétrico, né? Se ele não identifica um arco elétrico, é um problema grave de segurança. Mas o FCI também tem que ser bom para não ter falso alarme. E esse é um problema sério que se tem em FCIs de baixa qualidade. É comum você pegar FCI de baixa qualidade, seja já embutida em inversores, seja FCIs externos, em que dá falso positivo, e o que acontece com isso? O inversor se desliga, e você tem déficit de geração, e tem que ter chamado de manutenção, você tem que se deslocar até o seu cliente para poder identificar se de fato não tem um problema lá, e chega lá, na verdade, é um falso alarme, né? Então, o fato de ter um FCI que ele tem um alto grau de assertividade na identificação dos problemas, ele é crucial, não só pela segurança, mas também para performance e redução de custo de OEM. E o FCI da Good, ele é aprimorado com inteligência artificial, porque identificar arco elétrico não é algo fácil, não é algo realmente fácil. Varia com padrão, não tem um padrão de comportamento modelado, depende da condição climática, depende de vários fatores, e não só isso, o FCI da Good é um dos mais premiados do mundo, inclusive a Good é reconhecida pela qualidade do seu AFCI, tá? Então, vejam só, pessoal, a gente demorou um pouco a fazer esse lançamento, porque a gente estava realmente querendo puxar para o mercado a melhor geração disponível, né, que é esse modelo, que ele reúne todas as vantagens possíveis para o público que ele atende, tá bom? Ô, Diego, deixa eu só ver se tem alguma mensagem aqui no chat, né, que a gente não está vendo aqui no chat. Inclusive, quando você vai vendo isso, o Cláudio, eu acho até importante, né? Eu estava conversando hoje, a gente teve um treinamento sobre armazenamento e a gente acabou conversando sobre isso. Mesmo que não seja obrigatório, ofereça para o seu cliente, né? Porque, principalmente se for instalação de telhado, né? Bom, a gente precisa atender às normas e caso você não ofereça, amanhã o cliente pode se perceber que isso é uma obrigação, né, que é uma norma, ele pode falar assim, mas o integrador não ofereceu, então não deixe de oferecer a solução de desligamento, né, para trazer mais segurança para o sistema, tá? Pode falar. O pessoal começou a falar sobre a cidade, falando que alguns falaram que nunca passaram por inversão de fluxo, outros falaram que já passaram, né? Aí o Jarbas Fortunato perguntou o seguinte, né? Se o receptor RSD da Goodway tem que ser Goodway ou pode instalar o receptor de outra marca. Ou seja, a gente já tem um transmissor interno e se o receptor, ele necessariamente tem que ser da Goodway ou se ele pode instalar um RSD de uma outra marca. Diego? Bom, sim e não, na verdade, né? Os receptores que utilizem o protocolo SunSpec são elegíveis para avaliação de compatibilidade. Tá? Então, receptores que tenham, né, esse protocolo SunSpec, eles são elegíveis. Então, caso o cliente queira validar uma outra solução que não seja Goodway, a gente precisa primeiro avaliar sobre esse protocolo de comunicação, que é o SunSpec. Tá? Maravilha. O Cristiano Ramos perguntou quantos graus ele trabalha. Só me engano, são 40 graus Celsius, né? 40, 45. Isso. E detalhe, sem perda de potência, tá, pessoal? Isso é importante,
porque a gente tem, para investidor pequeno não é tão problema, mas para investidores maiores a gente tem visto algumas usinas com problema de performance justamente porque não atenta para isso, né? De temperatura. Bem observado, Cristiano. É, o Alisson falou que está sem escutar. Eu acho que, Alisson, não sei se já melhorou para você aí, mas aparentemente é só para você, tá? O Gleidson falou o seguinte: hoje me ofereceram 100% de over, né? No Goodwill de 10 kW, né? Ele se não gosta, porque tem perda de geração, né? Agora ele está vendo aqui falar em over maior. Gleidson, depende do modelo. O de 10 eu não me recordo, talvez o Diego vai se lembrar, né? Mas depende do modelo. Tem modelos da Good que começaram a trabalhar com 30% de over e tem modelos que chega até 100% de over, né? É uma decisão de projeto, tá? Em alguns casos, realmente, você não tem um ganho financeiro em colocar um over tão grande, mas alguns projetos, trabalhar com um over maior é importante. E investidores de 7,5 é um desses projetos que a gente tem que olhar com os bons olhos, tá? Vai depender, obviamente, também de temperatura, de região do país. Por exemplo, o pessoal que está no Nordeste normalmente consegue trabalhar com over maior do que quem está no sul do país, porque trabalha com tensões com potências menores, né? Os painéis têm perda de potência e por aí vai. O Henrique falou o seguinte: para mim, o inversor não precisa de RSD, correto? Henrique, depende. Né? No nosso caso, que trabalhamos com a P-System, não precisa, né? Mas o que determina se um equipamento precisa Aliás, desculpa, eu tô confundindo a resposta aqui, eu tô confundindo com a FCI, tá? Quer completar para mim a resposta, Diego? Claro, claro. Completo sim. Bom, necessariamente depende, né? Depende do microinversor, conforme o Cláudio comentou, os microinversores que nós trabalhamos, que é a AP System, dispensa da necessidade do RSD, porque isso é nativo do produto, do equipamento, né? Como você tem ali uma conexão na entrada dos equipamentos abaixo, né, ou até 120 volts, dispensa o desligamento rápido, né? E aí, quando você tem a desconexão do microinversor, ele praticamente vai ter uma tensão ali de 120 não superior a isso. Então, mas depende do microinversor, nem todos os microinversores dispensam o RSD, tá? Desculpa, eu ia nessa linha que eu estava pensando no FCI, mas isso vale para o FCI também. Sim. Existem alguns modelos de microinversores que eles não têm tensão de 120 volts na entrada, tem tensões maiores. Então, exigiria não só o RSD, como exigiria também um FCI externo. E também tem alguns microinversores, para investidores Sting, eu nunca vi um modelo que não tivesse, mas para microinversores eu já vi, não ter um dispositivo de desligamento mecânico, que é um relé, por exemplo, né? Que é outra exigência da norma, né, de segurança. Bom, o Manuel perguntou se o inversor é híbrido. Não, esse modelo não é híbrido, tá, Manuel? A gente trabalha com inversores híbridos aqui de string, inversores trifásicos. Na linha monofásica, a gente trabalha com uma solução que é da AP System, mas que trabalha com qualquer marca. Tá? Dá para colocar também ela com inversores string, inversores de outras marcas também. O Mário perguntou quando já temos um microinversor já instalado no sistema. Nesse caso, Mário, eu não entendi sua pergunta, mas assim, vou tentar elaborar ela, tá? Caso você queira fazer uma expansão do projeto, colocar colocar um inversor string, não tem problema nenhum, vai ser uma expansão, vai ser um subsistema separado. Caso a pergunta seja, vai precisar de um RSD, precisa colocar o RSD, vai depender do microinvestor. Se for o AP System, não vai precisar, tá bom? Bom, pode continuar, Diego. Bacana, beleza. Bom, agora a gente faria uma análise aqui comparativa, né, dos principais players aí, né, pelo menos que a gente tem visto hoje no mercado, e alguns diferenciais competitivos, né, principalmente com relação ao over, né. Quando a gente vai para essa linha de 7,5, a gente tem visto over de até 50%. Eu vi que alguém questionou, né, quando que isso é possível, né, quando que isso se torna vantajoso, né. Praticamente isso vai variar de projeto para projeto, né? Qual que é a inclinação que eu vou utilizar, qual que é a orientação que eu vou utilizar.
Mas o fato do equipamento permitir um over maior possibilita para várias aplicações uma geração maior de energia, né? A gente sabe que o cliente, ele muitas vezes ele vai ser limitado a 7,5, e ele garantindo um oversize maior, uma possibilidade de um oversize maior, garante com que ele gere energia durante o tempo dessa geração. E também, principalmente voltada para a máxima corrente de entrada, que é 20 amperes, né? A gente tem visto muito algumas soluções, né, que utilizam uma corrente de entrada de 15, 16. Né? E quando a gente vai hoje para os módulos de alta potência, a gente sabe, né, que o mercado brasileiro ele pede por isso, né, e é totalmente contramão de outros mercados, né, mas, assim, módulos de alta potência, principalmente os de 620, 700 watts, eles já utilizam, já tem um ISC um pouco maior que isso, né, beiram ali os 16, 17 amperes. E o fato do inversor ele ter um range de até 20 amperes, isso dá uma folga por equipamento, e sem contar que no futuro, né, caso exista um módulo que tenha uma corrente maior, o cliente vai poder receber esses módulos. Tá? Então, isso é uma vantagem muito competitiva. Ele consegue aproveitar o máximo daquele módulo fotovoltaico e ter uma folga ali. Né? No futuro, caso ele queira fazer uma substituição, ele tem essa possibilidade, né, trazendo módulos ainda maiores, mais potentes, com uma corrente de até 20 amperes. Tá? E aí, a gente também comentou sobre a tensão de partida, né, que é uma das menores que a gente já viu, né, 40 volts, né, comparado a algumas soluções, né, que possibilitam startup aí de 80, 100 volts, né, isso garante que durante o período de geração, principalmente nas extremidades, né, no início do dia, você starte o seu inversor com uma tensão muito menor, ou seja, eu vou começar a produzir energia muito mais cedo, vou produzir muito mais energia até o fim da tarde, né, porque essa tensão de operação ela é muito baixa, né, então isso é um benefício também, né, e a segurança aprimorada com relação ao transmissor RSD, né. Hoje, para você atender a norma, não basta você ter a NBR 17993, não basta você ter somente o EFCI, né? Principalmente para instalações de telhado, onde a NBR 1793 já prevê o ESD, você precisa também ter o RSD. Então, assim, a Google já tem uma solução prontinha ali para você, né, utilizando o transmissor e o receptor, né, da própria marca, da própria Google, né, e já esse inversor já incorpora o transmissor interno, ou seja, eu dispenso a necessidade de um transmissor externo. Isso é uma grande vantagem, né, porque isso muitas vezes elimina custos adicionais, instalação desse componente a mais na instalação, né? E tem a possibilidade de você ter a solução, né? Não só o AFCI, né? Aqui você tem o AFCI que também é feito é trabalhado através de inteligência artificial, né? A geração 3.0 da Google, né? Já é uma terceira versão aí do AFCI, e também incorpora o transmissor RSD. Né? E também uma outra principal vantagem, né, que para inversores extintos a gente via muito uma garantia de 5 anos. Já esse inversor a gente tem por padrão, ou seja, a garantia padrão desse equipamento já são 10 anos. Né? E tem a possibilidade de você estender a garantia também, caso o cliente opte, isso é possível, se eu não me engano, até 20 anos, né, mais 5 mais 10 anos, você pode estender a garantia desse produto. Tá? E aí a gente entraria, você quer comentar alguma coisa desse slide, ou Cláudio? Não, aí a gente já passou bem, a gente pode seguir. Tranquilo. E aí a gente entra na parte do posicionamento, né? Ou seja, a gente tem mais potência, mais segurança em um único equipamento, né? Extrapolando os limites do Fast Track. Ou seja, eu tenho uma solução que traz agilidade para minha instalação e homologação, ou seja, eu evito todo esse processo de estudo de inversão de fluxo, garanto uma agilidade ali na homologação do meu projeto, ou seja, mais agilidade para a instalação, né, para a alegria do cliente, que a gente sabe que o cliente, quando ele adquire o sistema, ele não vê a hora de gerar a sua própria energia, né, e o fato
de ser 7,5 você atende a esse requisito e sem perder a segurança, né, que é a inclusão, né, do transmissor interno, né? Isso oferece um equilíbrio ali para o integrador entre eficiência, custo e segurança. Ou seja, eu consigo ser mais rápido na homologação do meu projeto, garanto uma eficiência do meu sistema e custo também, e também a segurança, né? E aí a gente entra na parte do pitch de... Opa, vamos lá. Diego, só aproveitar aqui para ler umas novas perguntas aqui, né? Então, deixa eu ver onde eu parei. Tá, o Ricardo perguntou aqui, o microinversor Easy High pode ser conectado ao sistema? O Easy High é um modelo da AP System, né? A gente não trouxe esse modelo para o Brasil, mas eu não entendi a tua pergunta, Ricardo. Se pode ser conectado junto ao Good? Pode. Vai ser da mesma forma de você trazer vários projetos em paralelo, tá? O Marcelo perguntou quando é que vai ter um curso dos híbridos. Marcelo, a gente tem, na verdade, um curso mão na massa. Inclusive, hoje teve uma turma, não foi, Diego? Tá me engano? Mão na massa? Foi muito proveitoso, viu, Cláudio? Eu estendo, aproveito esse treinamento para oferecer esse convite, né, para quem quiser aproveitar, quem quiser participar desse treinamento, né, a gente inicia esse treinamento no nosso centro de distribuição em São José do Rio Preto, né, um treinamento ali que beira, né, a gente faz 2 treinamentos por mês, né, a gente tenta ver uma programação aí que atenda a boa parte do público, e ele é feito pelo menos 2 vezes por mês, em torno de umas 5 horas ali, né, de treinamento. E a gente está aproveitando também para tentar encaixar os treinamentos também em dias de jogos do Mirassol, né? Que a gente é patrocinador do Mirassol. E essa reta final de campeonato está tendo muito jogo interessante, né? Teve recentemente Botafogo, Palmeiras, vai ter Flamengo, vai ter outros tantos times, né? Então a gente está tentando fazer isso, que aí você acaba fazendo também um turismo ali na cidade. E aí, Marcelo, eu vou pedir para você chamar amanhã o seu agente comercial, quem que a gente atende na Ecore, perguntar sobre a programação, que a gente te manda a programação dos cursos que já estão programados, tá bom? O Adriano perguntou qual é o máximo de placas que a gente consegue colocar nesse inversor, e mais na frente ele falou que é um problema que ele está tendo na Serim, que a concessionária está reprovando nos projetos. Adriano, a potência que está para colocar nesse inversor é até 13,5 kW pico. Aí vai depender, obviamente, da potência do painel e vai depender também do modelo, né? Porque às vezes tem um painel que ele tem uma tensão maior, então você não consegue colocar uma string tão grande. Mas normalmente dá para você chegar, na maioria dos projetos, dos painéis que a gente está vendo no mercado, muito próximo, ou até mesmo com alguma folga nesses 13,5 kW-pico de painel, tá bom? O Rony perguntou se o inversor de 30 kW já tem o RSD incorporado. Rony, no nosso portfólio, por enquanto, o único que vai ter já o transmissor incorporado é esse modelo, né? Nas próximas importações, muito possivelmente a gente já vai trazer gerações novas que já vão vindo com o transmissor também, tá? Porque, vocês terem uma ideia, a Good ela foi evoluindo, né? Então, a gente está chegando já agora na 4ª geração de alguns modelos, né? Então, hoje, a maioria dos equipamentos disponíveis são geração 3, né? Esse de 7,5, como a gente quis trazer ele para se posicionar para esse público, a gente já trouxe da geração 4, tá? Mas mesmo que não tenha um transmissor integrado, a gente tem o transmissor da RSD integrado, a gente tem já no nosso portfólio solução de RSD não só da Goodway, como também da AP System. A gente fez agora o fornecimento de algumas usinas em telhado, umas 20 e poucas usinas de 600 kW pico, com inversores da Goodway, em que, por conta do volume que foi de painéis, né, então cada usina tem 600 kW, vezes 20, é muita coisa. Então, algumas usinas foram com inversores com RSD da Goodway, e outros foram com RSD da AP System, tá? O Leôncio perguntou qual é a tensão CA máxima permitida para ajuste. Eu estava consultando aqui o datasheet, Leôncio, para te responder. Ele é possível ajustar a tensão de 160 até 270 volts, tá? Então dá para chegar em até 270 volts de ajuste. Bom,
Bom, acho que foi. Tá, o Jarbas falou o seguinte: eu tentei montar um orçamento agora na plataforma, mas não abre a opção de eu sou 7.000 good com 13 kW pico. Jarbas, eu vou depois pedir amanhã para dar uma verificada, talvez tenha a ver com o módulo, tá? Que às vezes, dependendo do módulo, você não configura string e aí acaba não conseguindo chegar nos 13 kW pico, tá? Pode seguir, Diego. Maravilha. Vamos lá. E aí agora a gente entra no pitch de vendas, né? Essa é a grande ideia do nosso treinamento, é gerar argumentos de venda, né? Porque a gente sabe que no mercado existe concorrência, então a gente vai tentar aqui, né, levantar alguns argumentos, né, de vendas para que vocês consigam levar isso com qualidade para os clientes, né, trazer esse diferencial competitivo. Né? Bom, como o Cláudio comentou, esse inversor, né, a linha MSG4, é a quarta geração da Goodyear, né? Eu acho que foi recentemente, no início do ano, a gente começou com a linha G3, né? Agora a gente está chegando já, finalizando o ano já com previsão da linha G4, né? E essa parte, né, do transmissor, ela meio que é uma redundância, né? Então, basicamente, a gente tem que levar isso em consideração sobre a integração do transmissor RSD integrado, né? Isso é um diferencial enorme, né, na questão do projeto em si, porque isso reduz o custo do projeto, né? Você tem ali a parte da necessidade, né, do transmissor e acaba eliminando, já porque ele já tem isso incorporado. Isso somente na linha G4, tá? A linha G3 é opcional, mas isso está bem mais, isso vai se tornar mais frequente com a linha G4. Tá? E pensando também no posicionamento, esteticamente falando numa casa, você ter um transmissor que é uma caixa, é um trambolho, né? Para ser, não tem transmissor bonito, não tem jeito, né? Não é um negócio agradável, né? E, pô, eu já fui integrador durante vários anos e normalmente os problemas que eu tinha na hora da montagem é quando a gente não tinha alinhado junto com o casal onde ia colocar o inversor, né? Às vezes alinhava só com um, não alinhava com o outro, chegava lá, tinha que mudar todo o plano do projeto porque a pessoa achou feio. Não, achou feio, o Adriano tá concordando aí, ó. Então você tem um elemento a menos ali, parece bobagem, mas é importante. Assim como ser silencioso. Então, assim, a gente tem que pensar o local onde está colocando, né? Diego, quer passar aí para a parte dos pilares de argumentação? Ô, Cláudio, bom? Pode avançar aí. Maravilha. E aí, alguns pilares de argumentação, né? Segurança, né? Uma questão aí que a gente tem que levar em consideração, né? Considerando uma venda que já inclui RSD, né? Ou seja, eu estou incorporando uma solução com segurança, né? A parte do FCI também é um argumento muito bom para ser utilizado, né? A gente sabe que ambas as aplicações, né, tanto o desligamento rápido quanto a FCI se tornam obrigatórios, mas nada mais do que uma solução integrada e segura. Né? Em que sentido? Você tem uma solução que já incorpora o transmissor, ou seja, dispensa a necessidade de um transmissor externo, um transmissor da mesma marca, ou seja, é homologado pelo fabricante, e um EFC interno ao inversor com aprimoramento de inteligência artificial. Né? Como a gente já comentou, é uma solução que já incorpora a terceira geração do EFCI da Google, né? Então, uma terceira geração aí, e é uma EFCI que já foi, esqueci o nome agora, mas foi elogiado, né, qualificado ali da Google como uma das melhores soluções de FCI, tá? Foi premiado. Foi premiado. Embora os concorrentes tenham o FCI, a Good oferece uma solução aprimorada. Ele não é só um software, né? Internamente existe uma placa, né, que faz só dessa parte de controle do FCI, tá? Quer comentar alguma coisa, Cláudio?
Não, eu acho que é isso, assim, a gente colocou isso em primeiro lugar, né, porque eu sei que muitos têm medo ainda de falar de segurança, medo de falar do cliente, achando que vai gerar um problema na cabeça do cliente. O que a gente tem visto, na verdade, é que os integradores que têm levantado essa bola da segurança têm conseguido ter uma salva ali de preço, de margem, né? Porque o cliente, no final do dia, ele quer comprar o que tem de melhor para ele, né? Obviamente, às vezes ele não quer pagar muito mais caro, mas ele quer comprar o que tem de melhor, né? E o fato dele ter um FCI que tem inteligência artificial, né, que tem todos esses diferenciais tecnológicos, tem a questão do RSD já, que atende todas as normas, né? A gente está falando aqui de residencial, mas imagina que vocês vão colocar um investidor desse num pequeno comércio, por exemplo. Esse comércio precisa lá renovar o alvará dele. Se a gente for para alguns estados do Brasil, como Goiás, por exemplo, o pessoal não está conseguindo renovar o alvará, né, por conta de não estar cumprindo a norma, mesmo os sistemas instalados há anos atrás, né, porque é obrigado a fazer o retrofit. Então, é uma tecnologia que realmente é a prova de futuro, né? E assim como você comentou, né, Cláudio, é muito importante ter um FCI já incorporado, principalmente interno ao inversor, né, não externo. Claro que isso já é obrigatório, mas que funcione e não gere falsos alarmes, né? O FCI, ele detecta uma falha de arco, imagina você sendo acionado pelo cliente porque o sistema não está girando, e aí quando você vai notar é só um mau funcionamento ali do FCI, né? Então, o FCI ele não é só obrigatório, mas também uma necessidade de ser um FCI de qualidade. Isso traz uma segurança na geração do sistema principalmente, né? Porque isso não vai gerar falsos alarmes, não vai permitir que o inversor se desconecte por várias vezes e também reduz a produção de energia, né? E a parte do design para longevidade, né? O inversor ele possui uma proteção IP66, ou seja, é uma proteção que possibilita a instalação em ambientes externos e internos, né? E sem a ventoinha, ou seja, ele elimina os ruídos e principalmente eventuais manutenções, né? Ventoinha, né? Ela por, principalmente quando o inversor está em ambiente externo, essa ventoinha, por alguns momentos, você precisa dar uma manutenção nela, né? E o fato de você usar uma convecção que a gente chama de convecção natural, faz com que o equipamento ele controle o nível de temperatura sem necessidade de uma ventoinha interna, né? Isso traz mais silêncio, principalmente quando a gente fala do inversor residencial, né? A gente está levando um inversor para dentro da casa do cliente, e é ideal que ele não tenha esse ruído, né? Então, assim, é uma geração muito mais silenciosa, isso tem que ser levado em consideração, principalmente quando a gente vê outras marcas que usam ali um resfriamento forçado dentro do seu equipamento, né? Aí um ponto importante, Diego, é o seguinte, alguns causos, né? Eu, quando era integrador, já passei por poucas e boas, assim como muito de vocês, né? Por exemplo, lagartixa travar ventoinha, e isso dá problema no inversor. Não tem garantia que cobre lagartixa. Nenhum fabricante tem lá na sua política de garantia que cobre lagartixa travando o inversor. Então, o fato de não ter ventoinha é um ponto não só em relação à manutenção, mas também como o Diego falou, ruído. Né? Falando em ruído, isso é mais importante ainda quando a gente está trabalhando com overs maiores, né? Porque a gente sabe que a gente tem ali chaveamento, né? O inversor ele acaba emitindo um ruído de alta frequência e alguns casos é chato, realmente incômodo, né? Principalmente dependendo do local onde ele está instalado na residência ou até mesmo no comércio. Então, eliminar qualquer elemento ali que possa amplificar esse ruído traz conforto. Não sei você, mas eu também já passei por problema disso, né? Do cliente ficar incomodado com o barulho, embora estivesse dentro dos decibéis lá tolerados, mas realmente era incômodo. Imagina o caboclo passar 25 anos, 25 anos, porque o inversor não vai passar 25 anos, mas passar 10, 15 anos ouvindo um ruído agudo no pé do ouvido, né? Então, são detalhes que fazem a diferença na qualidade da instalação. Geração de energia, né? A gente já comentou sobre a questão do startup, né? Não só a atenção de startup do inversor, ou seja, uma das menores aí que a gente já viu no mercado,
mas também a operação, né, a tensão de operação do MPPT. Isso possibilita uma maior geração, uma inicialização mais cedo, ou seja, quando a gente vai ofertar isso para o cliente, a gente informa, né, na verdade, tem que mostrar isso para o cliente, que essa solução permite que o cliente gere mais energia durante todo o período de geração, ou seja, starte o sistema muito mais cedo, ele gere muito mais energia até a tarde, justamente por causa desse range. Ou seja, até mesmo em dias nublados, né, dependendo da intensidade, é possível se ter uma geração de energia, pois o range do MPPT ele vai desde 40 a 560. Né? Então isso é muito bacana. Isso aumenta a geração mensal ali do sistema como um todo. Né? Eu já vi, Comparado. eu já vi, eu já Opa, vi cliente desculpa, eu já vi cliente que tem a sorte de ter um poste da rua próximo do telhado e gerar até de noite, né? Por conta do poste da rua. Então, verdade. usando a iluminação pública a seu favor. Então, isso aí tem a ver com a tensão tem a ver com a tensão, né? Então, a tensão baixa também permite essas peripécias. Legal, legal. Já ouvi relatos sobre isso. Viu? Mas a iluminação muito próxima acaba acontecendo isso, gerando um resquício ali no sistema e acaba contabilizando. Bom, e sem contar a compatibilidade com módulos de alta potência, né? Já comentei sobre isso, é um ótimo argumento de venda, né? Principalmente porque o cliente ele tem a possibilidade de entender as necessidades dos módulos de alta potência. Hoje os módulos de 700, principalmente os módulos com 182 e 210 milímetros, já tem um ISC superior a 16 amperes, né? Geralmente 17, se for bifacial inclusive, né? Então a possibilidade do equipamento ter uma corrente por entrada de até 20 amperes possibilita que você trabalhe ao máximo do seu módulo fotovoltaico, inclusive com folga, né? E caso o cliente no futuro ele opte por substituir, é claro que isso não vai ser num futuro tão próximo, mas se ele for substituir, o equipamento ele é compatível com uma corrente de até 20 amperes, ou seja, módulos mais potentes, né, comparados que a gente tem hoje. Então, hoje ele trabalha tranquilamente. No futuro, ele pode trocar também por módulos até maiores, né, desde que atendam essa corrente de 20 amperes. Né. Então, isso é um ótimo diferencial quando a gente compara com alguns concorrentes no mercado que tem uma corrente de até 16, ou seja, você limita o módulo fotovoltaico caso ele queira entregar uma potência maior, uma corrente maior, né? Ou seja, você pega um módulo que tem, inclusive, né, a gente tem alguns efeitos, né, que são aqueles efeitos de sobre-irradiância. Né? O módulo fotovoltaico ele é testado, né? Quem já viu ali o datasheet do módulo, ele é testado a uma potência de 1.000 watts por metro quadrado, alguns 800 watts por metro quadrado, mas em alguns momentos essa sobre-irradiância pode ultrapassar esses 1.000 watts por metro quadrado, possibilitando que o módulo entregue mais corrente, ou seja, o equipamento ele estaria apto a receber essa corrente, né, tendo um range ali de até 20 amperes. Né? Então isso é muito bacana também. E não só isso, sim, por mais que a maioria das instalações não tenha telhado, mas eventualmente algum de vocês vai instalar também num rancho, numa fazenda, um local ali no solo, até mesmo num carport, né? Enfim, e aí vai querer colocar um módulo bifacial. Nada adianta você colocar um módulo bifacial sem poder aproveitar a bifacialidade dele por conta de uma limitação de corrente, por exemplo, né? E pessoal que é do Nordeste, não sei se já passou por isso, que o Diego está falando aí. Eu sou do Maranhão, né? Então no Maranhão a gente tem um efeito muito legal, que tem muita nuvem no período da tarde, em São Luís, e tem o efeito borda de nuvem, né? Que é quando funciona quase como se fosse uma lupa, né? Os raios se concentram nos painéis e tem épocas do ano que tranquilamente os painéis passam da nominal, né? Passam de mil watts por metro quadrado. E já cheguei até a queimar bastante fusível com essa brincadeira aí. Então, o fato de ter um investidor que tem essa capacidade de corrente, né? Além de ser um diferencial, porque a ampla maioria do mercado não trabalha com 20 amperes, mas também permite ali uma geração adicional que vai cascateando com a tensão mais baixa, que vai cascateando com over maior, enfim, que vai permitindo você capturar mais energia.
E aí alguns mapeamentos de objeções e algumas respostas, né? Então, a gente vai listar algumas delas, né? Então, Ô, Diego, é legal, assim, qual a intenção da gente fazer isso com vocês, pessoal? É porque, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande no dia a dia de traduzir característica técnica em benefício, e principalmente em a gente se diferenciar da outra empresa que está concorrendo conosco e tal. A gente sabe que o mercado, principalmente esse mercado residencial, é um mercado que ele está cada vez mais competitivo, né? Eu vou chover no molhado falar isso aqui, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Então, como é que o que a gente deu uma mapeada, a gente conversou com bastante gente que está na ponta, né? O que é que o consumidor final, né, é, tem falado de objeção, quando o cara vai apresentar lá seja uma ficha técnica, alguma coisa. Então a gente mapeou umas 4, 5 objeções aqui e tentou mastigar para que vocês, quando forem oferecer esse produto, se deparem com algum outro concorrente, consigam ali identificar algumas coisas que às vezes não estejam tão claro, né? Não estejam, que passe despercebido. legal. E aí a principal pergunta, né? O concorrente oferece 3 MPPTs, isso me dá mais flexibilidades, né? Então, o contexto competitivo oferece 3 MPPTs para a mesma faixa de potência. A Google oferece 2 MPPTs, que a gente sempre vai focar na qualidade dos MPPTs, não apenas a quantidade, né? Nosso, adianta você ter 3 MPPTs e ter uma corrente de operação de 16 amperes? O que você acha, Claudio? Nem um pouco. Assim, o ganho que a gente tem com. E isso aqui não sou eu que estou dizendo, tá, pessoal? É estudo, é simulação e é experiência prática, né? O ganho que você tem em ter um MPPT a mais, que é você ter uma redução da perda de mismatch, ainda mais em potências pequenas, com strings pequenas, como é o caso dessa aplicação, o ganho que você tem não é tão significativo quanto a perda que você tem pelo fato de limitar a corrente do painel. Né? Você limitar a corrente do painel no seu MPPT, você estrangula muito a capacidade de geração. E aí, uma outra pergunta. O concorrente X tem uma eficiência mais alta. Modelos do concorrente citam eficiências europeias nominais superiores a GUD, 97%. A diferença de 0,5% na eficiência nominal é minúscula, facilmente superada em ganhos operacionais. A GUD tem vantagem crucial na baixa irradiação. Ou seja, né, o que a gente quer dizer com isso? O fato de ter, principalmente, né, o benefício de você ter a opção de startar o equipamento mais cedo, possibilita uma geração maior de energia. Né? O fato de você trabalhar com uma corrente maior na entrada do seu MPPT possibilita uma geração maior. Ou seja, a eficiência como um todo ela se torna muito. No caso, a geração se torna muito mais benéfica nesse sentido. Né? Você vai ter uma geração muito maior aí de energia. A gente colocou isso assim, não é comum, obviamente, o cliente falar de eficiência, mas é porque já teve casos do cara que é mais metódico, ele fazer tabelinha mesmo, não, eu tô colocando tabelinha comparando marca por marca, garantia, item por item, né? E às vezes a gente mesmo a gente esquece de como é que é medida essa eficiência, né? E eficiência é só um dos fatores, né? No final do dia, o que importa para todo mundo, principalmente para o cliente final, é quanto de energia que ele vai ter, né? E a eficiência é apenas um dos compostos dessa matemática toda, né? Então, a tensão mais baixa, a tensão de partida mais baixa, a corrente PPT mais alta, tudo isso faz com que tenha mais energia no final do dia. E é isso que importa, né? A geração de energia. O quanto de energia o meu sistema vai gerar mais. O FCI não é um diferencial. A maioria dos inversores já possui, já tem esse dispositivo. Muitos concorrentes listam a FCI integrado. A Good não só tem, mas também tem o FCI de terceira geração, né, Cláudio? Isso já é uma terceira geração de FCI. Então, por quanto tempo a Good já prevê o FCI em seus equipamentos? Né? É que agora acabou sendo obrigatório que todos os equipamentos possuem o FCI.
e principalmente vai ser aprimorado com inteligência artificial, não é apenas um software, ela tem um hardware interno também, né? Isso possibilita uma assertividade, né, na detecção de arco elétrico e não gerando falsos alarmes, né? Quem não quer ser incomodado ali por questões de falsos alarmes, né? Isso é muito ruim, principalmente para a própria geração como um todo do sistema, né? E o fato de ser por inteligência artificial, pessoal, assim, hoje em dia a IA tá na boca do povo, né? Tá na moda, então isso por si só já é um argumento, mas não é um argumento só pelo argumento, só pela palavra, né? Qual é a importância de ter IA? O arco elétrico, diferente de um rompimento de um cabo, né? Quando você rompe lá um cabo, é muito fácil identificar que um cabo está rompido, né? Você consegue capturar isso facilmente porque interrompe a energia. Um arco elétrico não. No arco elétrico a energia não é interrompida. Então você não consegue capturar isso somente medindo a intensidade da corrente, né? E depende também de fatores externos. Um dia uma umidade maior, um dia com a umidade menor, tudo isso vai mudar a característica do arco, que dificulta a sua identificação. Então, a Good vem desenvolvendo nos últimos anos formas de identificar isso, né? Seja por ruído, seja por medição de forma de onda, de sinal, né? Mas o importante é de ter uma inteligência por detrás é que permite também uma melhoria remota. Então imagina o seguinte, imagina que a Good começou a levantar os dados e identificou que tem como fazer uma atualização que melhora a performance do AFCI. Então, ela consegue fazer uma atualização dessa heurística, né, dessa IA, para poder manter a performance da identificação do arco elétrico sempre de forma atualizada. Então, assim, para mim, esse é um dos principais diferenciais. Isso que coloca para aquele cliente que quer de fato ter o melhor produto, né? Sem sombra de dúvida, esse é um diferencial. O cara que quer só precinho, de fato, infelizmente, ele não vai levar um FCI com IA para casa, né? Mas o FCI com IA para casa, hoje só quem tem de fato é a Good, né? O concorrente Y tem mais margem de sobredimensionamento FV. Determinado concorrente tem 14 kWp de potência na entrada máxima, competindo com 13,5 kWp da Goodway, né? A Good oferece um sobredimensionamento de 80% para potência de saída de 7,5. Essa capacidade de sobredimensionamento é um nível premium, né? Ou seja, não adianta a gente ter mais potência se isso não for propriamente utilizado, né? Principalmente quando a gente fala da própria corrente de operação. Né? Adianta eu colocar 14 kW se eu vou estrangular o meu módulo no momento que ele quiser entregar mais energia para mim? Não é vantajoso. Então, o fato de você, não só o oversize ele tem que ser relacionado, mas sim a forma como o MPPT interage com essas strings, né? O quanto que ele consegue absorver de corrente, né? Senão eu vou só agregar mais custo para o meu cliente, vou colocar mais módulos no meu telhado, vou colocar mais estrutura, que não é só módulo, tem tudo por trás ali, estrutura metálica, tudo, né? Sendo que eu não entregaria a mesma energia no final do meu comparativo, né, Cláudio? E muitos integradores, muitos de vocês terceirizam instalação, né? Normalmente você paga por placa, né? Então você tem menos placa também, é uma economia ali de instalação. Você pode aumentar a potência, aumentar o over, né, de duas formas, ou aumentando a tensão, ou aumentando a corrente, né? Porque potência é um produto de tensão vezes corrente. Qual o problema de você aumentar a corrente, né? Você provoca uma série de dificuldades para o projetista, né? Você tem que ter dispositivos maiores, tem que ter chaves maiores, tem que ter conectores maiores internamente, você acaba tendo uma dissipação de calor também problemática, né? E ainda mais quando você tem convecção natural. Então, essa engenharia de aumentar a corrente de MPPT, ela não é simples, né? Porém, ela é necessária.
né? Ela é necessária porque a corrente dos painéis é ela que vai promover o aumento da potência normalmente. É difícil você ter um painel de tensão muito elevada, né? Você normalmente vai ter um painel de corrente mais elevada. Então, esse que é o desafio. Isso estava falando agora há pouco. Concorrente X é mais barato e parece ter especificações semelhantes. O cliente está fazendo uma comparação superficial da datasheet sem entender as consequências de falta de recursos específicos, corrente, RSD, principalmente. Né? Então a gente sabe que hoje a gente precisa ter um comparativo. Quando a gente vai comparar duas tecnologias, né, é importante que a gente saiba nivelar ali essa comparação. Né? Não basta ser só preço, né? A gente tem que também entender o que esse produto ele tem de diferencial, né? E por que ele é um produto que tem um valor mais agregado? Porque não é só preço, né? Não é só o fato dele entregar ou ele mascarar isso, né? Ah, o meu inversor é de 7,5, mas será que ele vai entregar toda essa energia prometida? Será que ele vai ter um range de operação adequado? Vai entregar de fato toda essa energia, né? Ele vai ter mecanismos de proteção como os dispositivos, né, da Good, como o RSD, o AFCI aprimorado, né, uma corrente de operação mais alta, uma tensão de partida mais baixa, promovendo uma geração maior durante o dia. Então, assim, a gente sempre tem que fazer comparativos honestos entre os equipamentos, entender os diferenciais do produto, não é só preço. Eu sei que o cliente, muitas vezes, ele olha para preço, mas é importante também a gente levar em consideração os benefícios da tecnologia, né, tanto da parte de segurança e, de fato, que é importante, a geração de energia. E assim, e falando de inversor, mais inversor dessa potência, normalmente a diferença de preço do inversor, ela não é substancial, né? E eu gosto sempre de dar um exemplo, que uma vez eu vi um pessoal fazendo essa argumentação que eu achei sensacional, né? Às vezes o cara tá lá discutindo por causa de R$ 500, R$ 1.000 que seja na máquina, né? Uma vez eu vi um vendedor perguntando pro cliente o seguinte, cara, qual é o teu celular? E o cara mostrou lá o celular dele, era, sei lá, não era nem um celular assim top de linha, não, era tipo um Motorola, um Samsung mais básico, né? Sei lá, um celular de. Ele perguntou, tá, então o celular foi quanto? Ah, o celular foi R$ 2.000. Ele liga, manda mensagem. Ele tira foto, entra na internet, entra na internet. Aí o cara foi lá, abriu o site no Mercado Livre, aí mostrou lá um celular da Multilaser de R$ 250. Eu falei, olha, esse celular bem aqui, ele tira foto, manda mensagem, entra na internet e faz ligação. E tu pagou R$ 2.000 a mais por ele. Por que tu pagou R$ 2.000 a mais por esse celular aí o cara vai começar a se justificar pelas características do produto. Ah, eu tiro foto melhor, bateria é melhor. Então, o cliente ele está disposto a pagar mais, né? Desde que ele entenda por que ele está pagando mais, né? E eu acho que esses diferenciais todos, quando é colocado na mesa, é de suma importância. E aí um outro exercício que eu já vi muitos times de vendas fazendo, que também acho muito interessante, é quando o cara tira o preço da discussão. Ele fala o seguinte, olha, bora fazer o seguinte, esquece o preço. Digamos que seja o mesmo preço. Tem esse produto aqui, o da Goodyear, e tem um produto da marca XYZ que meu concorrente está vendendo, né? Fosse o mesmo preço, você compraria quem? Eu acho muito difícil o cara querer, com esses diferenciais todos, comprar o produto do concorrente. Ele vai falar, não, se for o mesmo preço, eu compro esse modelo de 7,5 da Goodyear, né? Não, mas por que você compra ele? Esse porquê é importante, né? Por que está comprando se é o mesmo preço? Ah, porque o FCI, ou é porque o que chamou a atenção foi a garantia, ou porque o que chamou a atenção foi o fato de ter uma tensão de partida menor e vai gerar mais energia para ele, ou de não fazer ruído, enfim. Ele vai ter que elencar o motivo. Então, beleza, então você está dizendo que você está escolhendo esse produto porque ele é melhor. Então, se ele é melhor, então agora a gente tem uma justificativa para ele ter um preço mais elevado, né? Ter um preço premium em relação a de outro concorrente. Agora a gente vai discutir aqui quanto a mais você está disposto a pagar. Então, quando eu vi o pessoal começando a fazer isso com o cliente final,
eu entendi que muitas das vezes a objeção está na nossa cabeça, né? A objeção está na gente. O cliente final está disposto, ainda mais o residencial, que ele às vezes está realizando um sonho, né? Ele está fazendo um investimento ali que é para uma realização pessoal, ele quer mostrar para os amigos, ele quer falar para os amigos dele que ele comprou ali o que tem de melhor de tecnologia, né? Então, eu acho que é importante a gente não ter esse medo de expor as diferenças, né, e usar isso como armas, né? Eu sei que muitos de vocês trabalham com outras tecnologias também, sejam com MLPE ou sejam multimarcas, não tem problema nenhum. O que eu digo é que a gente tem que trabalhar com o arsenal que a gente tem nas mãos, né? E esse modelo da Goodway, ele atende um posicionamento muito claro, que é um público amplo que deseja gerar mais energia com o que tem mais sofisticado em termos de tecnologia de segurança e sem abrir mão também do conforto, né, que é público residencial. Sim, não deixar de ofertar por medo do cliente achar muito caro, né? O cliente ele precisa ter esse gatilho de que a necessidade dele ele pode estar relacionada a ter uma solução mais segura. Só que você não falando isso, ele nunca vai saber da necessidade de se ter um equipamento mais seguro, né? E eu converso isso com alguns integradores sobre a oferta de sistemas até mesmo seguros, né? Ah, mas o meu cliente ele vai achar caro, mas quanto que custa a segurança do seu patrimônio? Quanto que custa a segurança de uma vida, né? Então, assim, não deixar de ofertar, né? Não deixar de oferecer para o seu cliente, porque você não ofertando uma solução em si trará mais geração de energia, trará mais segurança para o sistema do cliente, outra empresa vai ofertar. E ele vai ganhar mais confiança, porque, de fato, ele está recebendo uma solução de qualidade, né? Bom, isso aqui eu já falei, tá? Alguns concorrentes oferecem 3 MPPTs, o que me dá mais flexibilidade pelo mesmo preço ou menor. Acho que a gente comentou isso, né, Cláudio? Já sim. Então, assim, eu acho que já foi, né, Diego? Assim, eu acho que a gente bateu bem na tecla das diferenças, né, pessoal? Então, assim, e a gente tá falando aqui de preço, não significa que isso aqui é caro, não, tá, pessoal? Eu tô falando que a quantidade de tecnologia embarcada, o valor agregado é muito acima do custo do equipamento, tá? Então, eu acho que a gente tem agora, vocês têm nas mãos, né, junto com as outras soluções que nós temos aqui no portfólio da Ecore, uma máquina excepcional, né? A gente tem até medo, sendo bem franco, a gente que é time de produto, medo se a gente não vai impedir a venda dos outros potências, né? Porque esse 7,5, além de atender o Fast Track, ele atende um projetinho pequeno de 3 kW, porque ele tem uma tensão de partida muito pequena, até o cara de 13,5 kW-pico. Então é uma marca extremamente coringa, então dá para você vender, vou te fazer aqui uma expansão futura, deixar um MPPT livre lá para expansão futura, vou te deixar aqui para colocar painel de alta potência no futuro também, enfim. Então assim, é uma máquina excelente e além de toda a tecnologia por detrás, eu não posso também deixar de falar que a Goodway, ela é hoje o que há de melhor em relação a fotovoltaico, né, investidores no mundo. A gente está falando aqui de uma linha de pequeno porte, mas a gente trabalha hoje desde o investidor de 3,3 até o investidor de 250 kW. O que a gente vê nessas instalações de maior porte, principalmente de compradores profissionais, né, de empresas que têm um setor corporativo, empresas que fazem bid de concorrência, é que elas não aceitam qualquer marca. E uma das poucas marcas que todas elas aceitam é a Goodyear, né? Por todos os diferenciais que tem no mercado e por toda a credibilidade que tem no mercado, né? Então, não à toa, como eu falei no início da nossa conversa, foi com quem a Ecore, depois de muito tempo, tentou identificar ali, quando fosse entrar no mercado de streaming, quem seria, e a Goodyear, sem sombra de dúvidas, foi essa a resposta mais fácil possível, né? Diego, eu tô pelo celular aqui, cara, não tô conseguindo ver aqui o chat, não sei se teve perguntas novas.
Por enquanto não, tá? Por enquanto não, desde a última pergunta. Tem uma pergunta aqui do Elton. Entrei pouco, já falaram sobre a parte técnicas dos equipamentos. Ele entrou recentemente, agora às 8h08. Elton, é uma pena você não ter participado do treinamento, tá? A gente já está chegando na etapa final aqui. Mas assim, né? Assim como o Claudio comentou, é um baita do equipamento. A gente sabe que essa solução é uma solução que tem sido buscada muito pelos integradores, principalmente para quem já enfrenta a inversão de fluxo. Então, assim, vocês têm uma baita de uma ferramenta nas mãos, então corram, né? Porque, assim, o nosso estoque, existe estoque, mas de tão concorrido que ele é, pode ser que a gente não tenha de tanta procura que a gente já tem recebido recentemente por essa solução, né? E todos os viés competitivos, ela se torna ainda mais interessante para o mercado, tá? Oi? Eu consegui, não, eu consegui olhar o chat. Eu vi que o A gente, Adriano está perguntando o seguinte, né? Se a gente consegue instalar, uma pergunta boa, tá? O Adriano Araújo perguntou o seguinte: a gente consegue instalar o RSD da Goodyear em um sistema de outras marcas? Sim, Adriano, tá? Consegue, né? Tanto da Goodyear como o da APSys, que a gente também tem, porque são dois componentes, né? É o transmissor e o receptor. E são elementos externos e eles não se comunicam com o inversor. Na verdade, o transmissor ele se comunica com o receptor, né? Então, o receptor ele vai conectado no painel, fica recebendo o sinal desse transmissor e a hora que esse sinal é interrompido, ele joga o nível de tensão para baixo, né? Então, caso vocês tenham, essa é uma oportunidade importante para vocês, pessoal, que já tem sistemas instalados, né, independente da marca, de fazer um cross-sell, de fazer um retrofit, de revisitar os clientes de vocês. Em algumas regiões, como Goiás, a gente tem clientes, né, revendas, integradores, assim como vocês, que têm feito muita receita com isso, visitando não só os seus clientes, mas visitando também os órfãos, né, aqueles clientes que ficaram órfãos, de atualizando sistemas com essa tecnologia. O diferencial desse modelo, para quem chegou por último, o diferencial desse modelo que a gente está lançando hoje, é que ele já dispensa o uso do transmissor. Então, ele já tem um custo a menos, você tem um equipamento a menos ali para colocar. A Tânia fez uma pergunta que ela perdeu o horário, se a gente tem dias, vídeo didático que possam nos ajudar nas vendas. Tânia, eu vou te fazer dois convites, né? O primeiro convite é de acessar o nosso YouTube, que é o Ecore Plus. A gente tem dois canais, a Ecore tem o canal específico, o Ecore Plus, em que a gente reuniu lá uma série de trilhas de conhecimento, de anos e anos de produção de conteúdo que a gente tem. Antigamente a gente tinha uma plataforma para isso, a gente reunia tudo numa plataforma só, e já tem algum tempo, acho que 1 ou 2 anos, que a gente resolveu tirar da plataforma e deixar direto no YouTube, né? Que a gente teria que ficar mais fácil de vocês acessarem, ficar mais fácil até de compartilhar isso para alguém. Então, lá na Core Plus a gente tem desde conhecimento básico de fotovoltaico, passando por questão de equipamento, até mesmo de cursos comerciais. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é não deixe de falar com os agentes comerciais de vocês, pessoal. O nosso posicionamento aqui na Ecore não é de ser um movimentador de caixa. Não é o nosso perfil. A gente não quer atender telefone para tirar pedido de vocês. Na verdade, a gente é reconhecido no mercado como provedor de solução. É muito comum, feliz ou infelizmente, né, para depender da ótica, das pessoas nos procurarem para resolver os problemas que eles têm e dificuldades que eles têm em projetos, né? Seja uma dificuldade de ordem regulatória, seja uma dificuldade de ordem técnica, seja uma solução de dimensionamento. Então, o nosso time é super capacitado para atender vocês e a gente tem que ser usado como ferramenta. Então, entre em contato com a gente comercial, levanta a mão, fala, poxa, pessoal, eu queria um treinamento de venda, eu queria um treinamento mão na massa, eu quero conhecer sistema híbrido. A gente vai tentar organizar da medida do possível, da melhor forma possível, para poder capacitar vocês. Afinal de contas, se vocês não vendem, a gente não vende, né? Então, é uma via de mão dupla, a gente está inteira à disposição para isso, tá? Vocês têm mais alguma pergunta, Diego? Acho que não, né? é, Pronto. Pessoal, então assim, eu queria
agradecer, né? Deixar uma mensagem aqui de agradecimento para vocês. A gente está passando por um momento ímpar no mercado, né? E aí eu vou falar agora como chapéu de soluções, né, de energia. Como eu falei no começo, eu sou do time de soluções de energia e a gente está vendo uma virada de chave no mercado super importante. A gente tem vindo, todo mundo tem vindo aí de anos desafiadores, né? E sabe que o fotovoltaico está passando por um momento turbulento. A gente passou agora pela danada da medida provisória 1304, né? Pela 1300, depois a 1304. Mas o mais importante é que a gente está vendo que cada vez mais o mercado está exigindo solução, né? Tecnologia em prol de resolução de problemas. O mercado não tem mais aceitado mais do mesmo, seja por uma exigência do mercado, seja pelas dificuldades impostas por regulação, por concessionária e por que vem, né? Então a gente tem que ser criativo, a gente tem que ser criativo não só em projeto, como a gente tem que ser criativo em vendas, e a gente tem que ser criativo também em tecnologia. Então, procure a gente, levante a gente. Eu estou com dificuldade no projeto aqui, estou com uma inversão de fluxo, eu estou com um problema aqui regulatório, eu estou precisando de um projeto de armazenamento. A gente tem feito muito projeto aqui, pessoal. Se eu contar para vocês aqui os cases, vocês vão ficar boquiabertos. Como é possível a gente pensar nesse tipo de solução? Tá? Então, nos usem como armas para vocês de vendas, como parceiro de negócio de vocês, para que a gente possa alavancá-los e vocês também nos alavancar. Não é isso, Diegão? Falei alguma bobagem ou não? Não, falou tudo certo. Falou bem, inclusive, Cláudio. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes no treinamento. Estendo também para poder apoiar vocês eu trabalho em um time de pré-vendas, né? Então estou aqui para poder usar como ferramenta também para ajudar vocês a venderem mais, né? Qualquer tipo de dúvida relacionada a produtos, a gente está aqui para poder apoiar vocês, né? E assim, não se apeguem apenas ao que a gente tem de prateleira, né? Eu gosto de reforçar sobre isso, né? Às vezes, uma solução de armazenamento não é a solução, mas a gente pode buscar uma solução juntos, né? Então, não deixe de trazer oportunidades para que juntos a gente possa encontrar a melhor solução para o cliente e a gente apoiando vocês, é claro, vocês abrem portas e a gente pode ajudar vocês a vender, a gente também vende mais, né? Então, estou aqui à disposição sempre que possível, né? Precisando. E eu agradeço demais por hoje, né? Eu acho que é o momento de encerramento, né, Cláudio? Agradeço a todos aí e muito obrigado. Valeu, turma. Obrigadão, viu? Qualquer coisa, estamos aqui. Até logo. Boa semana. Bom descanso. Tchau, tchau.